Ai que peninha, não fique triste se você não acertou. Que bonitinho, hein? Faltou rima, Esse né, cara gostava professor? desse gado. É? Não faltou rima? Então tem uma segunda parte que eu não lembro. Ah, tá. Aí repete o ai que peninha. Bingo é um belo filme. Mas aí é do Arlindo. Sim, Né? foi marcante nos anos 80 também. O Cicada talvez tenha sido o último a interpretar o Bozo Foi nos meu anos 80. pastor na escola. É mesmo, Arlindo Barreto. Arlindo. O Arlindo. Ah, foi seu pastor na escola? Era meu pastor. Filho... Sabia, Maurício? Mas o que, pastor como? Na Também escola? tá. Ué, pastor, ele não é pastor? O filme Ele se mostra? tornou, né? Ele se tornou pastor. O Arlindo é teu pastor, nada Ator te que faltará. interpretou o Bozo. É isso aí. Ele era filho de Marjorie Windsor, a jurada nota 10. Ela só dava 10 pra Tá todo vendo, Maurício? Inclusive no filme tem também a É muita personagem. cultura pra um programa só, Maurício. Você assistiu o filme? É legal? Sim, muito bom, gostei Dizem bastante. que é muito bom, né? Vladimir Brista, né? Rista, Papel. O Bozo, ó. Leandra Leal faz também a diretora. Mas eles trocam o nome do palhaço, né? Presta atenção agora, ó. Agora, ó. Não é. O professor não pode participar. A TV Mundial, que é a concorrência. Aham. Usam nomes que não são exatamente da realidade. O professor não pode participar do Qual é a Música. Mas já foi muito mal, né? Vamos falar do São Paulo ou vocês querem continuar nesse assunto? Ele gostaria de ouvir o Não, eu refrão. queria ouvir o refrão, mas não tem refrão. Então, um refrão tá? pro professor. Só o Bozo cantando. Vai. Ai que peninha, não fique triste se você não acertou. Isso. Acertar. 1-0. Não, é um trecho que condiz muito bem com o São Paulo, que vai falar. Fique triste se você não acertou. Não fique triste se você não acertar. Agora- É que era antes, O né? Dorival tá cantando isso? Os atacantes. Os atacantes Pro Marcos de São Guilherme. Paulo. Fique triste É? se você não acertar. Só tem louco. Pro nesse Edmar, programa, né? talvez. Foi, nossa senhora. Hein? Ó, o São Paulo jogou pro gasto, né? Venceu o Madureira, 1-0, gasto, tá né? nem pro gasto, né? Mas está classificado para a próxima fase da competição. E aqui, olha, o Brenner, que já vinha de um gol no Clássico e ontem fez o gol também na partida contra o Madureira, tá? Tem 18 anos, 1,75 m, marcou o gol contra o Madureira. Estreia foi contra o Atlético Paranaense, 1-0 pro Furacão. Titular a primeira vez em novembro do ano passado, 3 gols como profissional e fez no Clássico contra o Corinthians. E é por isso que está na boca do povo, Maurício Barros. Olha só. Vamos ver. Confia na base, Dorival. Dá pra confiar na molecada? O São Paulino tá pedindo. Paulinho, o Kaique, Não é mais boia, né? o Elinho. Ex-boia. Ex-boia. Paulo ex-boia. Paulinho. Dá pra confiar? Acho que tem 2 critérios. Primeiro, quem já está mais maduro, já está mais pronto. Shailon, por exemplo. Né? Apesar da irregularidade nesse começo de ano, mas é um cara que já é mais rodado. Segundo, necessidade do elenco. Então, o caso do Bremer agora, segundo jogo, segundo gol, deixa o rapaz lá. Partindo desses 2 critérios, mas não podem ser os salvadores da pátria. Como o próprio Dorival sabe, ainda falta mais opção de velocidade. Tem a questão dos laterais. Ou você traz lateral bom, ou você arma um time para jogar com os que tem. O São Paulo não tem nenhuma das duas coisas. Né? Então, são questões específicas. A base não vai salvar tudo, mas vai ajudar bastante. Eu acho que no meio e no ataque, temos boas opções na base. Para o resto, precisa reforço. O Dorival ele tem cobrado muito esse cara de lado. É o Esse papel que cara o de Brenner lado tem não fazendo. tem. Vem fazendo, apesar do Brenner não ser, né, esse jogador. é. Mas pro cara de lado não tem esse cara na base? Não. Não tem? Ah, o Não tem Elinho um jovem? O Marcos Guilherme é um cara de lado, né? Mas é muito Mas pouco. é o único. Assim, É muito buscando pouco, opções, Maurício, né? porque assim, Mas precisa? o outro. Petros é lento, o Jusilei é lento, o Shailon é lento. Petros ontem não jogou. Que não jogou Sim, mas ontem. é que tá o suspenso. Não, eu tô levando em consideração O elenco à disposição. Sim. Então, vamos lá. Petros, Jusilei, Sim. Shailon, Diego Souza, Nenê. São 5 jogadores sem velocidade. Então, mas aí Então, não, só não dá uma pra achar coisa- espaço, sei lá, pro Não. Kaique, pro Brenner. O Kaique e o Paulinho são jogadores de velocidade mais acostumados a estarem no elenco profissional. O Elinho é um menino da base que apareceu muito... O Elinho e o Igor Gomes, talvez, mas o grande problema é quando você tem um time em momento delicado, um time sob desconfiança, um time num princípio de crise, um time cujo torcedor já, na 4ª partida do campeonato,
diz que acabou a paz, que a partir de agora vai protestar, e aí você coloca os meninos todos numa situação dessa. O ideal é lançar os meninos num momento melhor, e aí você vai lançando de forma esporádica. Você coloca um aqui, E outro assim, aqui. dificilmente um time no Brasil faz isso. Né? A gente falou, ó, ficamos no começo do programa todos falando do Evander. Foi no susto que o Evander entrou também. O né? problema é que o torcedor do São Paulino, ele está cansado de ver o time sem conquistar título e ele quer ver o time ganhar título esse ano. E 2018, exceto por uma grande reviravolta, não é ano de título para o São Paulo. É mais um ano para reconstruir, é mais um ano para tentar colocar a casa em ordem, é mais um ano para ajustar as contas, para a partir de 2019 pensar grande. Só que é difícil para o dirigente colocar isso na cabeça do torcedor. O torcedor está tendo a lembrança que não ganha nada desde 2012. Sim. E o título de 2012 é um título em que só se disputou o primeiro tempo. Então, vai ser um ano complicado. E é preciso... eu teria o máximo de paciência possível para lançar esses meninos da base. Lançar todo mundo de uma vez é correr um risco grande de expor. Por exemplo, lateral esquerda. É que você tem o risco também de contratar o cara de lado e ser um fiasco. Por exemplo, o Wellington Ney. Por exemplo, o Giovani no Flamengo. Você gastar, sei lá, uma grana toda por um cara que é consagrado e de repente tá um jovem que tá aí que pode resolver, fazer o mesmo. Mas pelo lado eu não vi ninguém resolver, por exemplo, como o Brenner está resolvendo no meio. Quem que jogou bem pelo lado da turma nova? Tá certo, tem tido poucos minutos também, né? Alguns jogadores têm tido muito poucos minutos, que nem o Kaique, o próprio Paulo Esboia. Mas eu não vejo. Eu acho que é mais certo, até pelo bem desses meninos, a gente dá chance para quem já mostra potencial para corresponder. Tem que ter um escalonamento, claro. É como você falou, tem jogadores... E isso você vai trabalhando nas temporadas anteriores, né? Agora vamos trabalhar esse ano esses caras aqui, Shailon, Lucas Fernandes. Agora é a vez, o Brenner tá se mostrando acima da média, por isso que está conseguindo mais espaço. 2 gols seguidos. Sim. Né? Agora você tem outros jogadores que vão, Marquinhos Cipriano, por exemplo, são caras que vão sendo preparados, de repente, para o ano que Talvez para uma vem. próxima leva. Então, Exatamente. Mas, enfim, eu acho também a contratação, se você traz alguém do mercado, não pode ser como, por exemplo, o Michael Suel. O Michael Suel foi um cara que veio para ser um atacante de lado, um jogador, e foi um fiasco. E veio assim, com um contrato até 2020, é isso? O Eduardo Afonso falava ontem. 3 anos, né? 3 milhões Imagina... e 600 mil reais para comprar e 300 mil de salário. Então, Olha a decisão, você imagina o dirigente que fez esse negócio, foi na época do Pinotti, Leco ainda, né? Vamos trazer o Michael Suel, que é um jogador de comportamento arriscadíssimo, quer dizer, uma aposta de risco, até valeria, mas não para um contrato de 3 anos, né? Agora o São Paulo ele está no Grêmio, o São Paulo vai ficar até 2020 pendurado nesse contrato. Pagando parte dos salários dele. Uma parte Bruno do Costa empréstimo lembra até do Toró aqui, o Bruno Costa tá lembrando. E você falou com o Michael Suel. Falei com o Michael esses Suel. dias, Nicola. Falei ontem com o Ontem? Michael Suel. Porque na segunda-feira eu havia publicado que a diretoria do São Paulo tinha se cansado do Michael Suel por conta do futebol, por conta das lesões, mas também por conta de problemas extracampo. E aí a gente conversou ontem e ele quis explicar que ele não brigou com ninguém. Aí eu falei, mas em relação ao mau comportamento? Não tive mau comportamento nenhum, estou saindo do São Paulo por opção do Dorival. E palavras do Michael Suel. E o pior é que o Dorival nem veio falar para mim, ele falou para outra pessoa que veio comentar comigo que eu estava fora dos planos. Então agora ele tem a esperança, a expectativa de conseguir dar uma guinada na carreira dele num clube que está se marcando por recuperar jogadores em baixa. O Michael Suel foi indicado pelo Rogério Ceni, é importante que se diga. Até um ano passado eu perguntei para o Vinícius Pinotti, falei, Pinotti, você se arrepende, por exemplo, da contratação do Michael Suel? 3 milhões e 600 mil reais para um cara que praticamente não jogou? E aí o Pinotti lembrou que foi uma indicação do Rogério Ceni. O Rogério pediu, o Michael Suel é um cara que eu preciso, é um cara que vai ser importante no time. Então, o Dorival não era obrigado a ficar com o Michael Suel no time. O que o Michael Suel questiona é a maneira como foi a saída dele. Não foi isso? Como ele foi comunicado. Claro, essa é a versão do Michael Suel, quando o Michael Suel falou para você. Acho que na próxima entrevista do Dorival a gente vai ter a oportunidade de perguntar, né? Mas o Dorival também não era obrigado a ficar com o Michael Suel no time. Não, o que pegou foi o tempo de contrato. A questão é essa do tempo de contrato, né? Porque é isso, aí é Michael Suel, é o Wellington Ney. Então, se é para contratar jogador assim, eu ainda prefiro, de repente, você ver se ali na base você não tem alguém que pode te resolver esse problema, né? São Paulo tá... vamos ver a frase primeiro, né? A única coisa que explica essa saída do São Paulo é o Dorival. E o pior é que ele não falou nada pra mim. Fiquei sabendo que não fazia parte dos planos dele por outra pessoa. O São Paulo tá analisando nomes, Bruno. Eu acho que a avaliação passa muito em cima disso que você está discutindo. Será que vale a pena trazer alguém para ocupar espaço desse pessoal? E
é uma avaliação difícil, porque os principais nomes eram nomes muito grandes. O São Paulo tinha a esperança de que, se o Lucas não fosse vendido do PSG, que o Raí pegasse um voo por esses dias para Paris para tentar convencer a diretoria do PSG, onde ele tem muito moral, a liberar o Lucas por empréstimo por 6 meses. É um negócio que já era, o Lucas se apresentou ao Tottenham. Hoje o São Paulo trabalha com as perspectivas de ter Valdívia, que está voltando para o Internacional, de ter Geovânio, que não agradou no Flamengo, aí conversa, tem uma especulação, uma possibilidade de ter o Otavinho, que é um meio atacante que foi encostado no Porto porque brigou com o treinador. O Valdívia agrada a direção, mas não agrada a comissão técnica, e custa caro, R$300 mil. Então ele vai chegar, se agrada a direção e não agrada a comissão técnica, então é uma boa chance dele chegar Pode ser, pode ser. É verdade, não há sintonia. O Geovânio custa ao Flamengo R$600 mil por mês. Ele ainda ganha outros 600 mil no Tianjin Guanjian. E depois ainda tem gente que reclama de ir para a China. O cara ganha 1.200.000 por mês. O Dorival quer o Geovânio, eles trabalharam juntos no Santos. A diretoria não está muito empolgada. Então não há sintonia. O Dorival, ele está já no modo de sobrevivência em discursos. Ontem mesmo ele já destacou elogiando o Nenê e o Trellis, que ele tinha recentemente falado que não tinha pedido a chegada deles. E, ao mesmo tempo, avaliando a necessidade de um jogador de velocidade pelos lados. Então, a gente já está no modo sobrevivência. Sinceramente, e olha, você pode não acreditar, mas eu assisti esse jogo. VT, evidentemente. Eu estava transmitindo na NBA. Né? Foi a reprise com o Eusébio Rezende, voz do tênis, também narra muito bem, uma voz gostosa do Eusébio, meu amigo Eusébio Rezende. Um abraço. Agora, sinceramente, eu sei que é só início de temporada, mas o Diego Souza como centroavante, eu acho que não vai dar muita sequência. Eu estou imaginando o Trellis, por exemplo, sendo um jogador que pode surgir como esse cara de área e o Diego sendo recuado. Ele como centroavante ontem, o que ele caiu em impedimento, sinceramente, eu achei um cara completamente perdido na função dele. Parece estar um pouco pesado. Eu sei que é só início de temporada, mas eu acho que eu não vi potencial para ele se adaptar a isso. Eu acho que incomodou o Dorival é a questão do equilíbrio e as posições que ele precisa. Acho que quando São Paulo... vamos considerar que o Cueva será reintegrado. Não. Temos que considerar isso. Marmotinha. A Marmota já teve umas 5. Você quer ver o que o Dorival falou, Maurício? Fala do Cueva. Vamos lá. Porque o Rômulo já enxerga essa realidade de sobrevivência. Já está no modo sobrevivência e não tem sintonia nenhuma com a diretoria. Vamos ver o que ele falou, então, sobre Cueva. Tá? Porque vai, não vai, fica, vai ser reintegrado, joga, não joga. O Dorival falou. Vamos ver. Eu vou contar com o Cueva a partir do momento que a diretoria ache conveniente e que finalize essa situação dele. Foi uma situação que foi provocada pelo Cueva, não foi provocada pela diretoria, não foi provocada pela comissão, nem tampouco pelos jogadores. E a partir do instante que a diretoria me der um ok, o Cueva possa vir a ser integrado e aproveitado novamente. Muito bem. Então, eu acho que será. Acho que o Cueva foi colocado em seu devido lugar pela diretoria do São Paulo, pelo Raí, pela imprensa peruana também. Pelo Gareca. Pelo Ricardo Gareca, que parece que quer vir para ainda, né, deixar muito claro que ele precisa tomar jeito, porque tem uma Copa do Mundo muito importante. Do lado do Dorival, assim, já pensou, Gareca? Comissão técnica. O treinador do Cueva, né? Exatamente. Pra ficar ali controlando isso, exato. Então, considerando que ele... E o São Paulo precisa dele. O São Paulo não pode prescindir. Ele é o melhor jogador do time. É o mais técnico armador que esse time tem. Então, considerando que o Dorival tem a Cueva, tem a Diego Souza e tem a Nenê, é muito difícil colocar esses 3 caras para jogar ao mesmo tempo. Não dá. O time vai ficar muito lento. Não faz parte da concepção do Dorival. Vamos marcar, Maurício. Imagino muito... Vamos marcar esses 3. Tem uma sobrecarga em cima do Jusilei ali, do Petros e de quem tiver. Tem jogado bem, né? Muito grande. Então, eu imagino que o Nenê vai segurar um pouco mais e o Diego Souza daí jogando atrás do Trellis, junto com o Cueva, daí acho que pode render. O Diego Souza está sendo subaproveitado. Eu acho que esse posicionamento ali de centroavante foi uma coisa que deu certo ali um pouco no esporte e daí o Tite viu ali uma possibilidade, mas a gente está vendo que não é. O Diego Souza é melhor, ele precisa participar mais do jogo, ele jogar de pivô lá não vai funcionar. Não consigo enxergar. Acho que com a entrada do Trellis, desses 3, voltando o Cueva, só 2 vão poder jogar nesse momento. Não consigo imaginar o Nenê só como uma opção de segundo tempo pela técnica dele. Vou iniciar o jogo com essas
com esses caras, com Diego esse perfil, e Nenê juntos. acho que inviável. E nesse desenho, chance zero para os garotos aí na frente. Então, é isso Não que eu tem tô falando. espaço para menino nenhum. Mas aí que tá, o que o Mário está alertando é que talvez por conta dessa configuração, o Dorival vai ter muito trabalho para criar um sistema para encaixar todo mundo. Ele não tem que mudar o esquema? Mas qual esquema que encaixa toda essa galera, Bruno? Esses daí acho que nenhum. Então, esse é o X da questão. Não é nem mudar esquema. Esquema tentar- Masters, talvez. Então, porque, tá bom, primeiro que você vai ter um time pouco rápido, vai ter um time sem velocidade. Mas e no momento sem bola? A gente falava do Atlético Mineiro no ano passado, o Rômulo adorava aquele momento de Time ataque, velho. e aí para defender eram 4. Aí você não tem. O Trellis vai ajudar como puder na marcação. Diego Souza, Nenê e Cueva vão ajudar quase nunca na marcação. Você tem 4 jogadores a menos. Você não tem o goleiro para marcar, então são 5. Então você vai ter 6 jogadores para marcar o time inteiro adversário. Não cabe. Não, e num time que tem problemas nas laterais, Claro. que tem às vezes o Jusilei fica sozinho naquele buracão ali, naquele latifúndio. É muito O complicado. Edmar tá voando, né, professor? Então. Só que não, né? Nossa, a laterais. torcida Põe tá, o Edmar tá no junto pé do também. Edmar. Aliás, existe até uma maldição na lateral esquerda do São Paulo. A maldição Professor, cuidado para não se assustar. Tirem as crianças da sala, mas é o seguinte, a lateral do São Paulo nos últimos 10 anos, desde a saída de Júnior, Faz tá? tempo, hein? Thiago Carleto, 9 e 10. Júnior César, Juan, Cortez, Reinaldo, Álvaro Pereira, Carlinhos, Mena, Júnior Tavares e Edmar. O Júnior César foi tão mal assim? Foi, né? Não, tão mal não. Não foi não, né? Não. Mas Alguns não nomes deixou, não deixou boas marcas também. Acho que passou meio flat ali, desapercebido. O que espanta é que muitos desses vão bem em outros clubes, né? Só no São Paulo que eles não vão bem. O Mena, por exemplo, até hoje está dando um caldo aí do esporte. O próprio Álvaro Pereira jogou muito mais antes do São Paulo. O Thiago Carleto teve uma sobrevida melhor depois do São Paulo. Cortez nem se fale. E no César foi Reinaldo, campeão de O Libertadores, Reinaldo, onde passou, não é? O Atlético, o Júnior César. também. Júnior César. Mas também tem uma coisa, o Júnior era o último, mas num esquema diferente, né? 3-5-2. Era outra coisa. Sim, Era um lateral numa outra bem. condição. tá. Essa posição lateral esquerda, em time bem armado, você até esquece quem é o lateral esquerdo. Se você pegar a lateral direita do São Paulo, você vai ter que voltar até o Cicinho na primeira passagem E o Cinho para encontrar e o Cinho para encontrar Então alternativa. você tem um problema nas duas Nas laterais. duas Portanto, o problema não é nas laterais, o problema é do jeito que o time joga. Do jeito Ou que no o time time. joga e das laterais também, né? Que vamos... Não, mas tudo bem, você Não são tem laterais laterais que não são excepcionais. Você vê o Fábio Santos hoje no mas o Fábio Atlético, Santos- Ah, não, mas no o Fábio Santos Corinthians. é outro nível, né, Não professor? tem esse, não Tudo tá, bem. não tá O nessa Santos é um prateleira. jogador que complementa. Não, mas não tá nessa Não, prateleira. é, Acima- é outro acima de nível. qualquer um, Time professor. bem isso aí. armado. É outro nível, professor. Ele não é o Em Marcelo. relação a esses É da outra lista, prateleira, professor. Ele é melhor que esse. O Real muito Madrid, melhor, o Real Madrid tem um outra time bem prateleira. armado e Aí. todo mundo sabe quem é o É Marcelo. outra prateleira. É o cara com professor. mais personalidade, principalmente em relação a esses aí. É. Tem É mais outra personalidade, prateleira. O cara se impõe mais. personalidade por segurança, por se jogar impõe. em sistemas que segurem a barra Não, dele. mas se impõe O mais. Corinthians era um time bem armado no ano passado, quando saiu o Fagner era um desespero. Lembra? Então. Então, aí também não é que só no time bem Vai armado a também gente da esquece. qualidade. Mas Agora, a gente selecionou vários jogadores aí que deram certo em outros times. O Mena não é um jogador tão ruim assim. Mas Não, assim, O Júnior César, Titular, muito tempo titular da seleção chilena, então. na melhor fase da seleção chilena na Só história. no São Paulo que o cara afunda? Ou antes ou E é depois? engraçado você pensar na história um pouquinho para trás. O São Paulo teve uma safra de laterais esquerdos fantásticos, né? Serginho. Ronaldo Luiz, Serginho. Leonardo, Serginho, Jogava demais. Fábio Aurélio, André, né? Foi uma sequência ali de O jogadores próprio que Fábio todos fizeram, Santos Fábio jogou no Santos, São é. Paulo bem. fizeram sucesso. E agora, de fato, está difícil. Hoje tem 3, né? Tem o Edmar, eu acho que tem um certo exagero. O Edmar foi importante no ano passado. O Júnior Tavares teve umas entregadas. E quando entrou o Edmar, ele conseguiu dar um pouco de estabilidade, só deixando de fazer bobagem, jogando de uma maneira mais séria. É a segurança defensiva, né, com o Ontem Militão a e torcida ele. acabou pegando um pouco no pé. O Militão está muito bem, mas é um zagueiro, né? É, defensivamente Você vê, é muito sólido. o Bruno, né? Buffarini, tantos outros, né? Também com dificuldade para se firmar. E daí o Militão, que é um jogador já acima da média, conseguiu tomar conta ali
e inclusive apoiando muito bem, né? Ele que é um zagueiro de origem, Deu assistência mas pro- tem muito recurso. Corinthians. Acho que agora, mas o Dorival também precisa justificar um pouquinho, né? Precisa pegar essas peças aí, tá? Ele continua pedindo um jogador rápido para frente, vamos ver se esse será o Valdívia ou não, algum outro, mas ele começa a ter elementos para quebrar a cabeça. Ele não pode também ficar refém de uma maneira de jogar, porque deu certo no Santos ou em outro clube, e tentar de qualquer maneira aplicar isso no São Paulo. O treinador também tem que olhar o material humano que tem e encontrar soluções ali, fazer render, tentar o melhor ali de cada jogador a partir de um esquema tático. Isso é função dele também. Dos grandes clubes brasileiros, nenhum técnico está mais próximo do Corvo do que o Dorival. É forte essa frase, hein, Rômulo? Porque ele está no modo de sobrevivência, ele está contaminado pelo desempenho do São Paulo na temporada passada, em que no momento ele chegou Você a quer ser que eu realmente... solte já o Corvo? Não, ainda não. Mas Solta, Nicola. Ainda não. à medida que o tempo passa, que o São Paulo... Olha o barulhinho do corvo. Não é São pra soltar Paulo. nada, não. Acho que assim, o Romulo... Em desempenho, no padrão como de ontem no Madureira, perde clássico para o Corinthians, independentemente de ter criado oportunidade. A pressão aumenta, o 2017 contamina o 2018. Há toda essa conexão que não existe entre ele e a diretoria. Ele se aproxima. Eu tinha Não era preferido a pra- primeira frase do Romulo. Ele precisa de respostas imediatas para ter um pouco de paz. Que o Romulo quis Sinceramente. enfatizar aquilo que ele tinha ido muito bem. Ele quis enfatizar, acho que Olha, ele meu deu uma... analista aqui, sabe? Eu participo Qual que era a primeira analista. frase? Ele é Qual que era a primeira comentarista de estado... Rômulo. É verdade. Ombudsman. Rômulo, qual que era? Você tá Estado de... burro também. Estado do quê, Rômulo? Hã? Estado que você falou? Tá em modo de sobrevivência já. Gostei, ótimo. Ele está em modo de sobrevivência. Eu O discurso concordo, dele é esse. concordo totalmente. Agora, Obrigado. essa outra parte do que é o cara mais ameaçado, não sei. Dos grandes clubes, sim. Dos grandes? Imagina os grandes, os principais aí de São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Até porque os outros Ele é o estão Oswaldo. Os bem. outros ou E estão o em Oswaldo? trabalho ou estão em E sequência. o Oswaldo? O Oswaldo eu nem conto mais. Como não conta? O Oswaldo eu nem conto mais. É hora que eu É concluo, mesmo? é hora que eu concluo. Agora eu quero ver para onde o Cuca vai. Então. Tá? Ele tá muito quietinho. Tem um eleitorado forte no São Publicamente, Paulo. né? E o Nos Abel? bastidores eu duvido que ele esteja quieto, o Cuca. Também duvido. E o Abel? E o Abel? O Abel ontem desabafou, mas foi um desabafo assim de alívio, tá? Porque ele não aguentava mais aquele dia da marmota. E todo dia notícia ruim, professor. Olha, mas teve um Deu uma lance da melhorada. Caldense, uma furada, era o gol da Caldense, viu? Mas é classificaria. Segundo tempo. Vamos ver o que o Abel falou então depois da classificação na Copa do Brasil. Nós acordamos todos os dias só com notícia ruim, cara. O Fluminense só tem notícia ruim. É uma divisão, sabe, umas coisas... Dá na hora de parar um pouquinho, cara. E terminou de forma tão digna, né? Terminou da melhor maneira possível. Tá muito pesado, cara. Tá muito pesado. Esse clube precisa se unir. As pessoas precisam tentar, num momento que ainda não é ano político, né? Tentar ajudar, tentar colaborar, pô. Você viu uma equipe que competiu, fez um grande jogo, errou mais do que o normal. Mas defendeu muito, competiu muito, lutou muito. Estou muito feliz com isso aí. Vamos fazer uma pausa e aí na volta a gente vai falar do Fluminense, tá? Do desabafo do Abel. Tem Palmeiras também. E temos imagens de Leonardo Bertozzi, que está trabalhando em Salvador. No Olodum. Trabalhando. Quê? Tá com um abadá, mas um abadá executivo. Isso, é isso. É um abadá que Executivo. exatamente, tá? Social. Então a gente já volta para falar de tudo isso, tá? Fica por aí. BB Debate.